Começamos mais um episódio do ValeiCast, episódio número 8 agora. E novamente a gente conta com a participação especial da tutora e professora Marília, que é host desse podcast. Participação especial também agora do Alif, um empreendedor nato, que vai contar um pouco da sua experiência pra gente. Vale lembrar que esse podcast é uma realização do Centro Universitário Vale do Cricaré, é uma iniciativa da incubadora Cricaré Valley e também faz parte da Universe EAD, que é o novo projeto de ensino à distância do Centro Universitário Vale do Cricaré. O conteúdo que é gerado por aqui, Alif, vai fazer parte, além de ser divulgado, né, rede social, de fazer parte do digital, que é infinito, também vai compor uma parcela dos conteúdos do Universe EAD. Daí que vem todo esse patrocínio e toda essa estrutura que é disponibilizada para a gente. Bacana. Então, só me apresentando brevemente, eu sou o professor Felipe Oliveira, professor da engenharia, professor da área de saúde, de farmácia também. E a galera que nos escuta há algum tempo já nos conhece. Se apresenta aí, Marília. Boa noite, Aleph. Boa noite. Tenho certeza que esse será um bate-papo muito interessante para falarmos sobre tecnologia. Como o Felipe disse, eu sou Marília, sou mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional, sou doutoranda em História Social das Relações Políticas e eu tenho certeza que compartilhar as nossas experiências com um tema tão interessante que traz muitas abordagens linkadas com as nossas UAS, com os cursos ofertados pelo Centro Universitário Vale do Cricaré, será muito interessante. Bacana demais. O currículo pro lado aí tá pesado, né? A galera... Só um pouquinho. E é uma diversidade muito grande, né? Que eu sou da área de engenharia e tecnologia, ela já é da área das ciências sociais, das humanidades. Dá o equilíbrio, E você né? passa por essas áreas também, né? Se apresenta aí, Alif. Cara, eu venho bem das exatas, né? Tenho um pé ali na parte do social, porque eu trabalho um pouco com cultura. Então, Legal. eu tô no meio termo. Meu nome é Alif Ferreira, tenho 27 anos hoje, daqui um mês eu completo 28. Opa. E comecei a empreender com 21, né? Mas estava até comentando com o Felipe aqui nos bastidores. Comecei a empreender por acidente, né? E foi justamente a educação que me botou dentro desse mundo de uma certa forma, né? Quando eu tive contato, minha formação, fiz técnico em eletrotécnica pelo Instituto Federal do Espírito Santo e logo em seguida eu comecei o curso em graduação em física na UFES, né? E aí, como eu venho de uma realidade que eu precisava trabalhar para me manter, eu precisei buscar um emprego, um trabalho que eu conseguia conciliar o horário da faculdade e me manter ao mesmo tempo. Qual era a solução? Empreender em algum lugar. Exatamente. E aí foi aí que eu comecei a minha jornada empreendedora com o objetivo final, né? De estudar, de me formar, só que a vida me levou para caminhos diferentes, mas eu até falei com o Felipe, achei muito interessante, né, esse bate-papo num ambiente educacional, porque sem dúvidas foi a educação que abriu a mente, assim, sabe? Quando alguém tira a venda dos seus olhos, assim, fala, olha, você tem possibilidades, não tem nada que te impede, não é o meio social que vai segurar você. Se você chegou até aqui, se você tem educação, sabe o caminho, você pode ir, só depende de você. Então foi um ambiente como esse que eu tô aqui hoje, que me despertou para empreender e que me despertou para a vida também, de entender que eu poderia quebrar um ciclo social e ir para um outro lugar e que dependia de mim, né? Muito bacana. Legal. E uma das propostas do nosso podcast é justamente a gente trazer pessoas, né, que no fim das contas sirvam de referência para os nossos estudantes, né? E essas referências vão de mais diversos ciclos, né? Vai desde um gestor de uma empresa pública, vai desde o gestor de uma empresa privada, de um empreendedor de startup, de um empreendedor de um negócio tradicional. Recentemente, no último episódio, a gente gravou com um empreendedor de uma franquia. E aí ele falava que, ter franquia não é porque o modelo de negócio está pronto, que é a coisa mais fácil do mundo. Exato. Não é bem assim também. E assim, enfim, faz parte da nossa missão trazer esse conteúdo, que inclusive vai compor, né, unidades de aprendizagem, que são os módulos lá do Universe EAD, da área de gestão de negócio, na área de gestão financeira, na área do módulo de empreendedorismo por si mesmo. Mas você citou um ponto muito importante quando a gente fala de empreendedorismo, né? O empreendedorismo é uma ferramenta de promoção social, né? Sem dúvidas. É uma forma de sustentação, uma forma de criar, né, renda, criar negócio e criar receita a nível de Estado também, a nível de, né, iniciativa pública também, né? Esse movimento empreendedor é fundamental. Interessante essa relação. Educação e tecnologia. Sim. Manuel Castells quem vai dizer.
a tecnologia e a educação e a sociedade fazem um tripé ali de diálogos, mas a sociedade não é algo estanque e a tecnologia é um projétil que vai afetá-la. Cabe também ao ser humano, cabe ao sujeito direcionar essas intervenções, ou seja, num contemporâneo, né, num contexto como hoje, lidar com a educação, incentivar os jovens, né, os pesquisadores, os nossos acadêmicos, as crianças, a lidarem com a tecnologia com essa forma mais consciente e também associá-la a um futuro, a um projeto de vida, é muito interessante. Né? E a sua presença aqui acho que representa muito disso. Esse espaço aqui do Centro Universitário Vale do Cricaré também traz essa relação. Exato. Porque antes nós falávamos de educação em sala de aula como algo com uma sistemática diferente. É todo mundo enfileirado, todo mundo quietinho, Sim. disciplinado, e hoje é a visão de mundo sobre educação. Então a sua presença representa muito Inclusive, disso. o novo ensino bom. médio fala um pouco disso até, né? E eu acho que isso que vocês estão falando é muito pertinente, porque a gente ouve muito, né? As pessoas criticando o modelo de ensino, mas ninguém sugere um modelo de ensino que seja melhor daquilo que é criticado. E movimentos como esse, né? Movimentos como esse que estão acontecendo aqui agora, eles mostram que a gente está conseguindo galgar para esse novo modelo de ensino, para esse novo modelo educacional, e que é um processo, né? Eu acho muito interessante a sua fala, assim, quando coloca no mesmo lugar a tecnologia e a educação, é que as pessoas elas acabam não fazendo uma comparação e nem entendendo de onde vem a tecnologia, mas as maiores tecnologias que estão aí, que mudaram o rumo da sociedade, do mundo, vieram da pesquisa. Verdade. Né? Estavam pesquisando outra coisa e no meio daquilo ali esbarraram que poderia ser útil ali no dia a dia da humanidade. Então, ou com objetivos até bélicos, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, muita coisa envolvida para guerra e depois vê a potencialidade de aplicações, muita né, coisa. mais comuns, como a própria internet, né? E as coisas vão se dando ao longo do tempo, né? Eu lembro quando eu estava cursando física, acho que foi ano de 2017 que houve um burburinho ali no campo de pesquisa sobre a descoberta das ondas gravitacionais, né? Que apareceu no jornal, mas ninguém entendeu muito bem, assim, o que está acontecendo, né? Mas para a gente ter uma ideia, tudo que a gente tem de tecnologia de comunicação hoje é pautada nas ondas curtas, né? São ondas eletromagnéticas de curtas, né? Tem um alcance grande para a gente de quilômetros, mas elas são consideradas curtas. Sim. E elas revolucionaram, né, a comunicação, tudo que a gente tem de comunicação hoje. As ondas gravitacionais, elas atravessam o universo, né, de planetas e para planetas. Então, quando a gente aprender a domar essa tecnologia, em que lugar a gente vai chegar, né? Então, todas essas descobertas são pautadas por pesquisas e por educação. Então, não tem como separar as duas coisas, né? Elas estão meio que andando juntas. É uma construção, né? Mas fala um pouco mais sobre sua jornada empreendedora aí. Então, você começou a enxergar o empreendedorismo, né, como uma saída até para a sobrevivência, né, para uma saída para o seu contexto social, como você citou. Como é que foi? Quais são os seus primeiros negócios? Como é que começou? Você começou criando o quê? Interessante, fala um cara. A gente fala um pouco sobre sociedade. Curiosa, eu sou da pedagogia da história, e aí você está falando das ondas gravitacionais, sim, muito, entendi. Legal, né? Eu também curto muito. Como eu disse para vocês, eu precisava me manter, né? E eu não poderia fazer uma faculdade federal, que a gente sabe do nível de exigência que tem uma faculdade federal. Nos cursos? Exatamente, né? E era à noite até, inclusive, que eu fazia licenciatura, mas era impossível, assim, não tinha como conciliar com um trabalho convencional. E aí eu tinha uma predisposição para gravação de vídeo, para o setor audiovisual. E aí eu conheci um cara na igreja que ele falou, você pode filmar casamentos, aniversários e tal. Eu não tinha um tostão no bolso, assim, trabalhava para outras empresas no regime de CLT. Arrumei o cartão de crédito do meu pai emprestado, arrumei um colega, falei, vem cá, vamos montar uma empresa, né? Aí a gente montou uma empresa de filmagem de eventos sociais, casamentos, aniversários. Legal. Muito bom. Mas assim, a gente não tinha apoio, né? A gente, 2 garotos de 21 anos, né? A gente não sabia de nada, da vida, e nem tinha maturidade para gerir bem o negócio, assim. A gente tomou muita porrada na cabeça. Não no sentido de qualidade do trabalho, mas toda a gestão, de você lidar com o cliente, você entender que você tem prazos e que você precisa respeitar os prazos. Gestão financeira, né? Então, essas unidades, assim,
qual vocês citaram aqui, a gente não teve acesso, até porque não Sim. tinha muitos movimentos disso na época. É recente, são 6, 7 anos atrás, mas movimentos como esse, pelo menos a gente não conhecia. Então a gente chegou num tempo que a gente fadigou, e nesse período que a gente fadigou, eu já tinha largado a faculdade, que era o principal motivo de eu ter empreendido, né? Aham. E aí eu não percebi. Eu falei, eu saí da faculdade, continuei empreendendo, e aí chegou um momento que eu falei, que eu comecei a entender um pouco mais de negócio, eu falei, não é pra mim isso aqui, eu tenho que mudar de ramo, ou dentro do ramo e me adaptar. Aí eu entrei no setor de marketing, né? Comecei a fazer prestação de serviço para empresas, né? Legal. Estudei bastante no período, tive algumas formações. Didatismo entra aí, né? A capacidade de estudar aquilo que você tem em demanda, né? Sim, estudei muito. Isso é uma habilidade do futuro, né? Uma soft skill. Geralmente a gente fala muito sobre soft skill aqui. E eu sou viciado dos cursos, adoro estudar. Que bom. Adoro estudar mesmo, quanto mais conhecimento e atualização. E aí eu fui para esse mundo de prestação de serviço de marketing para empresa, né? Estudei bastante, muita consultoria, e eu consegui, além de fazer a parte estratégica, operacionalizar, porque eu tinha conhecimento no setor audiovisual. Então eu consegui entregar a solução completa ali para uma empresa que precisava trabalhar o seu marketing na internet. Aí mais uma vez eu pivotei, eu olhei pro negócio, mas já tinha um mínimo de maturidade, né? Aquela fase ruim. Dá uma pausa aí. É que startupeiro tem um vocabulário próprio. Ele falou pivotou. Aproveita e explica pra nossa galera que tá nos escutando aí. Eu sei o que é pivotar, mas explica o que é pivotar. Pivotar é quando você enxerga que é a hora de você mudar de rumo. Não vou seguir mais por aqui. Eu tenho uma empresa ou qualquer coisa, eu tenho uma decisão, eu vou para outro caminho. Eu pivotei ali, Vou sabe? utilizar. A gente utiliza muito, Pivotagem. né? E aí eu pivotei, eu falei, cara, eu vou para um setor aqui parecido com marketing, mas eu comecei a ter um entendimento mais sobre negócios, que eu fui entender o que era escala, o que era gráfico de receita versus despesas. E aí eu comecei a fazer conta na minha cabeça. Eu falei, para eu atingir tal resultado, a minha empresa tem que ter tal tamanho, e tal tamanho vai gerar tanta despesa, e eu preciso ter tal receita, o negócio não começa a bater, né? Porque o gráfico de receita começa a subir e a despesa começa a acompanhar. Aí eu fui entender o que era isso, né? Fui entendendo ali, eu falei, aqui eu não vou conseguir ter escala. Porque esse serviço é um serviço de relacionamento. Muito bom, me lembrei, sabe do quê? Da estatística, do mestrado aqui no Centro Universitário Vale do Cricaré. Apesar de que a gente pensa assim na estatística, bom, dependendo das habilidades, né? Eu que sou das humanas, sociais, mas os professores são excelentes, dá tudo certo. Né? E quando você fala de escala, bora simplificar um pouco também o conceito de escala, né? Escala é aquela capacidade de gerar o máximo de resultados, só que sem que os seus custos acompanhem diretamente esse processo. Aqui você justamente está citando, né, na forma ilustrada do gráfico. Exato. Né? E aí as startups, né, negócios inovadores, daqui a pouco você vai chegar lá ainda. Até agora não é uma startup, né? Até agora o negócio que você está citando ainda não é um negócio de startup. Não é. A startup tem a premissa básica de que ela permite escala, né? Porque ela não necessariamente aumenta seus custos. Escala e ela usa o digital para isso. Uma palavrinha mágica que eu aprendi no processo, que é o equity. E aí eu fui entendendo, vou traduzir para vocês o que é equity, né? Equity é quando você tem um negócio que ele não depende da sua presença. Eu vi um cara falar assim, se você morrer hoje, o que acontece com a sua empresa? Eu falei, provavelmente ela vai morrer junto, porque todos os processos dela estão dentro da minha cabeça. Não tem como ainda abrir e baixar o cérebro num pendrive para as pessoas... Apesar do Elon Musk ter um projeto sobre isso, né? Mas ainda não tá viável, né? Assim. E aí foi isso que também me incomodou. Esses dois processos, o processo de escala e esse processo de entender que eu não tinha um negócio que poderia ser vendido, né? Você conhece o Flávio Augusto, de Geração de Valor? Sim. Ele fala que uma empresa ela tem 3 possíveis destinos. Ou ela é vendida, ou ela é herdada, ou ela quebra, né? E o melhor caminho para ela é ser vendida, né? Sim. Porque a probabilidade de herdeiros quebrar a empresa é grande. E de uma empresa quebrar na sua mão pior ainda, né? E aí eu comecei a entender isso, assim, devagar, né? Nesse processo, né? E aí eu falei, não é isso aqui. Não é meu lugar aqui. Vou continuar porque eu preciso pagar as contas, né? O que paga é o que financia a minha vida. Mas enquanto eu trabalho aqui, eu tenho que pensar em um
no outro lugar. Legal, Aí deixa eu pode só falar. ver se eu tô entendendo um pouco da sua trajetória. Aí você notou que serviço Exato, não permitia muita escalabilidade, porque Exato. serviço depende diretamente da sua mão, né? exato, Da sua presença física, do seu intelecto ali na execução. exato. No serviço, o máximo você consegue treinar uma equipe, né? Mas não é a mesma coisa. Não é. E esse serviço de prestação de consultoria e de marketing é um relacionamento ali. Você quase que tá namorando com seu cliente, né? É. Vocês conversam diariamente, os resultados são medidos diariamente. Então você não. Qualquer vacilo que você der, você vai estar sempre você vai estar numa situação de estresse. Isso é inegável. Não dá pra terceirizar Não essa dá. responsabilidade. Não dá, não Quando tem a gente como. pensa, às vezes, no empreendedor da área de tecnologia e associa as questões do dia a dia, a atualidade, algumas famílias, às vezes, trazem aquela ideia assim: esse menino, esse jovem só fica no celular, só fica no computador, será que vai ter um futuro? Né? Qual a dica que você dá? Porque é empreendedor do setor de tecnologia e inovação. Qual a dica que você dá para os nossos acadêmicos, para a sociedade de modo geral, em associar esse desejo de estar ali próximo à tecnologia no cotidiano e, ao mesmo tempo, não perder o fio da meada com o planejamento e onde quer chegar? É uma pergunta difícil, né? Porque a gente tá nesse processo todos os dias, né? Se eu entendi muito bem, uma das partes da sua pergunta é sobre como que a sociedade olha para quem tá nesse lugar. É resultado. Infelizmente, não tem outro lugar, assim. Eu passei isso dentro de casa, assim, né? Trabalhava no computador, não tinha escritório ainda, trabalhava ali dentro do quarto. E meus pais não entendiam muito bem. Sim, é uma conquista de território ainda. Exato. Eles não entendiam muito bem que aquilo era um trabalho, né? Achavam que eu estava jogando, fazendo qualquer outra coisa e não entendia. Foram entender a partir do momento que aconteceu ter os primeiros resultados, que eles viram que estava acontecendo algumas coisas. Não tem para onde fugir, assim. Interessante. A gente só consegue esse respeito e esse entendimento das outras pessoas a partir do momento que você gera algum resultado que seja notório, assim. Eu demorei para entender isso, né? Porque eu tenho um perfil mais low profile, sou ali dos bastidores, né? Mas quando a gente entende que você trabalhar uma marca pessoal e mostrar o que você está fazendo, está tendo resultado, faz parte de uma estratégia de crescimento do seu negócio. Então, assim, se você quer investir em tecnologia, se você quer começar um negócio e quer ter um mínimo de reconhecimento, começa a mostrar para as pessoas aquilo que você faz, para elas entenderem. E manter o foco, né? Até porque não dá para não falar de tecnologia sem estar próximo. Exato. Porque às vezes tem-se um estigma, né? Ou um preconceito. Só fica no computador, no celular, mas você precisa estar ali. O importante é direcionar esse planejamento e, consequentemente, virão os resultados, com certeza. Exatamente. Parabéns, então. Daqui a pouco você vai continuar com a sua jornada, né? Acabou ainda não. Mas aí, você falou sobre a marca pessoal. E só puxando um gatilho, semana que vem a gente vai gravar um episódio aqui do podcast sobre branding pessoal. Justamente sobre marketing voltado à construção de sua marca. Tanto marca enquanto marca pessoal, profissional, quanto marca enquanto negócio. Como se diferenciar, como se destacar, como se posicionar da forma correta, né? Se posicionar é um ponto importante. É importantíssimo. Cada vez mais. E os novos empreendedores, ou quem está começando, né? Às vezes por ingenuidade. Não tem muito essa noção de se posicionar. E demora. Vai naquela de pegar tudo, né? Demora, exatamente. E se a gente olhar para o mercado, a gente começa a notar a importância do brand pessoal. É um exemplo aí que eu tenho notado. Não sei se você conhece a DIB da CIMED. A DIB. A DIB. CIMED é uma indústria de farmacêutica gigantesca. O que rede social, quando você pensa? Rede social e indústria farmacêutica tem a ver? O que combina, né? Ou seja, eles conseguiram, através da marca pessoal dos CEOs, dos filhos deles, de todo mundo que está envolvido, criar uma marca pessoal tão grande que o negócio deles triplicou de tamanho, sabe? Eles venderam aquela Carmed Fine lá, eles bateram a meta de 1 ano em 40 dias. Muito atrelado à marca pessoal. A Carmed. Pois é. Virou um vício. Aquele hidratante labial, né? Nossa, virou um vício nos adolescentes. E aí você vai no perfil do Adib, por exemplo, são pessoas que entenderam esse jogo do brand pessoal, né? Lógico que eles têm recurso quase que infinito, né, para trabalhar agora, isso sim, em empresa grande e assessoria grande. Produto. É bem mais fácil para eles trabalharem o brand pessoal, né? Quando você está começando, quando a gente está iniciando novos projetos, é tudo muito desafiador, porque você tem que fazer tudo, né? E brand pessoal dá trabalho, porque fazer as coisas pra gente sempre é mais difícil do que fazer as coisas pros outros. Legal, bom ponto. Interessante. E ao mesmo tempo, né, a importância do brand é que, assim,
o brand trata de um processo, de um projeto de médio e longo prazo. Exato. Não é uma coisa que se constrói agora com uma única fala, com uma única vestimenta, apesar de tudo isso compor, né? Vem até aquela lógica dos arquétipos para compor a imagem do brand. Mas a gente vai falar mais sobre isso hoje e também semana que vem com a nossa convidada especial. Legal. Bacana. E aí você estava falando sobre sua jornada. Continue. Pois é. Aí eu tive que pivotar novamente. E aí eu fui pro mundo do infoproduto, cara. Bora lá. Aí você estava no marketing físico e digital. Exato. E aí você pivotou, foi pra infoproduto. Legal. Comecei a produzir produto de informação e comecei a vender e comecei a ter escala. Aí eu entendi o negócio. Falei, bacana isso aqui. E aí investi nisso. Só que aí eu tive o problema com a palavrinha lá que eu falei atrás com vocês, com equity. Eu falei, rapaz, ok, eu tô num negócio que ele era modelo, a gente tem dois tipos, né? Você tem modelo de negócio, você tem modelo de receita. Modelo de negócio é o negócio que a gente tá falando aqui, sobre algo duradouro, algo que tem vida própria, que vai se conduzir. E modelo de receita é quando você acha uma fonte para você ganhar dinheiro, né? E não tem segurança nenhuma naquilo. Entendi. Longevidade, essa é a palavra para modelo de receita, né? Porque ali só tá trabalhando com o que vai entrar, né? Não tem uma instituição por trás. O foco é mais, deixa eu entender, o foco quando a gente fala de modelo de receita, o foco é uma geração de caixa instantânea ali, rápida. E você começou então a construir conteúdos, imagens, conteúdos. Exatamente. Engraçado que depois eu fui entender o que era, né? Eu produzi uma plataforma para comunicadores católicos, né? Legal. E aí a gente foi entendendo isso para depois transformar em software. E mais aí, a gente também produzia conteúdo, infoproduto no geral, aquilo que a gente vê na internet ali. De e-book, de até curso, e-book a gente já vendeu. Só que eu esbarrei com esse problema do equity. Eu falei, beleza, achei um negócio bacana, mas eu tô com um problema de equity. E eu, assim, não tinha coragem pra... e nem me sentia habilitado pra botar minha cara na internet e vender um curso pra alguém de alguma coisa. Não, então você era produtor, né? Exatamente. Mas você não era o... Como é que chama a pessoa que fica... O rosto, né? Não era a autoridade do... Exatamente. Quem vendia. Exatamente. Eu vendia aplicação. Um especialista, e que a gente chama de tráfego direto. A gente imprime um anúncio pra pessoa, se a pessoa for impactada, ela compra. Mas tinha um problema do equity. Aí você fazia tráfego, fazia lançamento. Isso, exatamente. Né? Prestei serviço, inclusive, para lançamento. Então, eu me aprofundei muito nessa parte de comercial, de marketing, de tráfego, de gestão. Bora trazer umas traduções aí para quem nos ouve. Qual você Diante de todas essas palavras, eu estou pensando assim, bom, na educação nós temos a LDB, né, 9.394 de 1996, e nesse campo da tecnologia, qual é a referência legal para lidar com tudo isso? Porque aí é a imagem de uma pessoa, é o conteúdo que se constrói, quais são as referências legais que vocês utilizam quando a gente pensa em tecnologia e inovação? Antes de responder a Marília, deixa eu só traduzir a pausa que a gente falou para traduzir tráfego. Tráfego, era um dos produtos que a gente acabou de falar. Tráfego direto? Tráfego e lançamento. Bora traduzir isso. Tráfego, para quem nos ouve, tráfego é aquela capacidade de fazer a programação nos bastidores de uma rede social para fazer com que o infoproduto certo apareça na sua tela. Para a pessoa certa. Seja a tela do computador, seja a tela do monitor, seja a tela do smartphone, né? Isso é tráfego. Exato. E aí vem toda uma pesquisa de mercado, de público-alvo, pesquisa regional. Compra de dados, né? Eventualmente compra de dados, que a LGPD não permite, né? Mas uma legislação. Mas a rede social, ela possui, né? Que é uma contraditória, a gente tem que marcar um episódio e falar sobre isso, né? Como não é permitido comprar dados, mas quem faz quase todo o tráfego do mundo é uma empresa só. Exato. É um monopólio. Mas voltando. Então, o tráfego é isso, né? Fazer o infoproduto, a propaganda aparecer para a pessoa certa na hora certa. Sabe quando a gente está em casa e falou, poxa, tinha que comprar fralda pro meu filho, daqui a pouco propaganda de fralda no seu Instagram. Isso é tráfego. E lançamento, explica lançamento você, para quem não sabe. Cara, lançamento, hoje, o lançamento ele foi muito mal exposto no Brasil. O lançamento sempre aconteceu, né? E as pessoas se apropriaram de lançamento. Lançamento é uma técnica de venda que você gera uma expectativa em um determinado grupo de pessoas, que eles chamam de audiência, né? Para uma audiência ali que quer ouvir aquilo, digamos que você tem professores que querem aprender sobre o que você falou aí agora, né? Da LDB.
LDB. Sim, Lei de Diretriz e Base da Educação Isso. Nacional. E aí você vai começar a produzir conteúdo sobre isso, vai gerar um tráfego para alcançar pessoas que têm interesse Vai nisso. formando E vai uma gerando massa, né? uma massa ali, né? E aí depois, num determinado momento, você vai trabalhando com essa massa, com essas pessoas, e aí você vai lançar um treinamento sobre a LDB. Sobre a LDB. Exatamente. Isso E aí. aí, isso que seria o lançamento, né? Também é um outro modelo que as pessoas, depois da pandemia, as pessoas estão mais espertas e entendendo esses movimentos, mais conscientes, né? As pessoas normais, no sentido de normais, que não trabalham nesse setor de lançamento. E aí tem o lançamento que é aquele perpétuo, que é Isso. contínuo, e o lançamento, né, que acumula Exatamente. a demanda. Exatamente. Beleza. Aí agora a pergunta da professora Marília, qual é? Sim, sobre as legislações que vão amparando esse trabalho aí nesse universo que é midiático, que é Sim. tecnológico, que de inovação. Quase Quais as nenhum. referências? Quase nenhum. A O primeira, digital- a primeira lei que, assim, que deu um pouco... que as pessoas começaram a ficar mais ligadas foi a LGPD. É Foi o verdade. primeiro movimento, assim. Que alguns pontos são quase que incontroláveis, né? Você lança num universo aí midiático e todo mundo tem assim, acesso, não se sabe como será utilizado, Eu pra quê. sempre que eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, eu falo, isso aqui não tem segurança nenhuma, assim. É só segurança para quem não entende de segurança Uhum. disso aqui. Porque todos os dados nossos hoje são expostos, assim, né? E quem tem um pouco mais acesso a esse lado dark de dados e lado dark da internet sabe disso, né? A partir do momento que a gente acessa algum site, a gente está correndo perigo o tempo todo. Então, não tem regulamentação. As regulamentações são fracas e poucas ainda. A LGPD, ela abrange uma parte de um setor que é de dados, mas tem todo um outro lado e muito grande. Não sei se vocês já viram aquela imagem que fala da internet, que é um iceberg, né? Que tem a pontinha do Sim. iceberg para fora. E aquilo é muito real, assim, porque a gente não tem nada que regulamente esses dados. Chega a os ser acessos. simbólico, né? É o caso de Interessante. aceitar os cookies. Sim. É simbólico aquilo. É Porque simbólico. ou você aceita os cookies para navegar naquela página, ou você não aceita e não navega. Então não é uma coisa opcional. Aí a gente volta à reflexão de Castells. Por isso que ele vai dizer que a sociedade quem criou esse projétil, né? Não é a tecnologia um projétil, e vai afetar a humanidade. Não. Foi a humanidade que tem as suas intenções, os seus objetivos, por isso que vai criar vou utilizar essa expressão, cada programa, cada ícone, cada inovação tecnológica que você está apontando aí. Ou seja, tudo é intencional, né? É Tudo. parte do planejamento. Tudo é intencional. E essas grandes empresas de tecnologia que a gente consome diariamente, elas querem os nossos dados, né? É o novo petróleo. É o novo petróleo. O pessoal teve aquela nova rede social agora do Meta, o Threads, né? Aham. A gente sabia que a probabilidade dela não ir para frente era muito grande. Mas um dos principais papéis daquela rede social era só ter mais dados. Ela já falou, pô? Ela já... Ela, eu acho que pouquíssimos acessos. É. Mas quando ela foi criada, quando as pessoas aceitavam lá para criar, tinha o aviso, a Aham. gente vai ter acesso a isso. Então, todo esse problema Que que ninguém teve com o cookie, que ninguém lê, eles resolveram com esses dados. Então, agora, se a gente era parcialmente monitorado, a gente é quase que 90% Interessante. monitorado, entendeu? Porque é o petróleo, são os dados. É o que Bom vale ponto. dinheiro hoje, né? Bom ponto. E, inclusive, o Grupo Meta, estrategicamente, fez isso, Sim. provavelmente porque era uma política de dados que no Instagram não estava em Não vigor. Atualizou e valeu pro Threads. E valeu. Aí quem criou o Threads trouxe todo o seu grupo do Instagram pra dentro, né? Exatamente. E aí veio com todos Com todas as informações. Legal. E aí você foi pro mercado de infoproduto. Foi o mercado de infoproduto, Aí você viu que dava pra escalar a coisa. que dava para escalar, mas não era um negócio que tinha equity. Você não era o especialista. Exatamente. E aí, eu precisava transformar um produto que eu tinha em um software. É porque eu sou para frente, né? Eu gosto muito de estudar e de pesquisar. Muito bom. Fiz um orçamento, Perfil falei, empreendedor. Nada. tá fora, esse orçamento não dá, não. Deixa que eu vou pesquisar esse negócio aqui para eu fazer, porque eu tinha feito IFES, já tinha um contato inicial com programação, descobri formas de validar sem precisar de uma programação de nível alto, né? Uhum. Com muita dificuldade. Aí, sabe quando você
encontra o final do arco-íris, eu falei, me encontrei. Aham. É esse aqui que eu Achou quero o pote de trabalhar. ouro. Achei. Chega de pivotar, em nome de Jesus. Pelo menos uns 10 anos aí eu vou me dar para eu continuar seguindo esses aqui, porque eu Legal. gosto. É um negócio hoje que eu trabalho com SaaS, né? Software como serviço, né? Você assina um software aí, isso é um SaaS, né? Sim. Se você quiser traduzir, né? O SaaS é Software as a Service, Isso, né? É quando o software é um serviço. É muito comum em algumas plataformas como a TOTUS, né? Um Isso. SaaS, né? Aqui no Centro Universitário do Vale do Cricaré, nossos alunos vão conhecer, a gente usa o SEI, a plataforma SEI, que é um SaaS. Exato. Isso aí. E a grande vantagem de um SaaS é que você garante a assinatura e aí você garante aquele fluxo de caixa contínuo, que é a Previsibilidade, recorrência. né? Recorrência, Vale previsibilidade, equity. É um LTV. negócio difícil. E o LTV, obviamente, né? É um negócio difícil, assim, de você trabalhar, porque não é uma compra, é o que a gente chama de vendas complexas, né? Existe um grau de relacionamento maior com o seu cliente final para a venda acontecer. Mas é um negócio que a longo prazo vale muito, é um negócio Sim. que tem muito valor de mercado. A gente está começando os primeiros passos de entender que o Brasil é um país forte em tecnologia, que tem muito potencial para tecnologia. Então, o mercado tem virado os olhos para cá, para investir e para comprar essas empresas, né? Porque dos grandes, para mim, o grande jogo do software, de tecnologia é esse. É você construir um negócio que nasce do zero e daqui a alguns anos tem um valor muito grande de mercado que pode ser adquirido, pode E vai ser vendido. Nem É. que seja vendido para bolsa de valores, capital Exatamente. aberto. Nem que seja realizado o IPO, né? Na verdade, todo negócio existe para ser vendido, como o Flávio já previa, o bilionário dos negócios brasileiro. Referência. E todo negócio tem que ser vendido, nem que seja para uma outra instituição, nem que seja para um IPO. Exatamente. Traduzindo também, IPO é a oferta inicial pública de ações, que é o que vai para a Bovespa, né? Vai para a Bolsa de Valor. Isso aí é um IPO. Beleza. E aí você, então, começou a investir no desenvolvimento de SaaS? Exatamente, De desenvolvimento de software em geral, né? Legal. E hoje o principal software que a gente está trabalhando é um software de gestão nichado para o escritório de arquitetura, né? Eu tenho um amigo que trabalhou 10 anos num escritório de arquitetura, 6 desses 10 anos foi na frente de gestão e a gente enxergou a necessidade para esses profissionais, né? E desenvolveu esse sistema. A gente está até participando com a aceleração junto Pode com falar o nome do software, galera. Aqui, Arco, né? Arco, Arco, a empresa sistema Arco, de gestão. Pode seguir lá, entrar no Instagram, olhar o nosso site, conhecer o nosso produto. Uma curiosidade vocês escolheram fazer um SaaS para um público nichado, né? E uma coisa que a gente estava falando agora, faz parte da rotina, da jornada do empreendedor, é que o cara começa criando negócio querendo atender todo mundo. Sabe quando tem esse cara, um Canva, num plano de negócio, né? O Canva, inclusive, faz parte das UAs lá da Unidade de Aprendizagem sobre Empreendedorismo. Canva, basicamente, é uma metodologia, né, para construir um plano de negócio. E aí, um dos itens do Canva é defina seu público-alvo. E a galera coloca todo mundo. Quem quiser comprar. E não é isso, né? Explica um pouco sobre a vantagem ou desvantagem, o porquê de você trabalhar com nicho. O que você acha? Explica o que é nicho. Nicho é quando você vai trabalhar limitado para uma comunidade específica. Digamos que a gente vai produzir um software para pedagogos, né? A gente está falando com um público de nicho, que são públicos específicos, né? Para mim, né, o que eu acho, né, e o que eu acho não é verdade absoluta, mas por que eu escolhi trabalhar com nicho, vou dar os meus motivos, né, e o mercado, cada um tem a sua visão sobre nicho e de por que trabalhar nicho é mais fácil do que trabalhar com público aberto. Primeiro que trabalhar com nicho é mais fácil e é menos custoso, né? Para você trabalhar com público aberto, você tem que ter muito dinheiro, porque quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. É tipo TV, né? Exatamente, a não ser que o seu produto é um produto que todos precisam, sabe? É igual o Uber, por exemplo. O Uber, no trimestre do ano passado, eles fecharam o caixa deles negativo em 8 bilhões de dólares. Negativo, a empresa fechou. Então tem que ter muito dinheiro. Que o Uber até hoje não teve lucro. Não teve lucro, o Uber até hoje. Eles trabalham para quando chegar o momento dos carros serem 100% autônomos, que eles estarem, que é aí que eles vão ganhar dinheiro, ser o né? principal do mundo. Então aí, quando você fala com todo mundo, tem essas desvantagens. Você precisa de muito dinheiro, você precisa de um capital muito alto. E para você falar com as pessoas é tudo muito caro, né? Porque aonde que tá a massa, né? Nas redes sociais. Então, para você falar com a massa tudo, você vai gastar muito dinheiro para imprimir anúncios. Se você quer colocar um anúncio na TV, de uma TV
com alcance nacional, você vai gastar muito dinheiro. O nicho não, você tem outras estratégias dentro, inclusive da LGPD, que você consegue ter acesso a essas pessoas e vender o seu produto para essas pessoas de maneira mais fácil e menos custosa, né? Para quem tem sonho, assim, de vender, de ter um produto como o Uber da vida, né, e não tem como recolher capital, eu até indico, assim, comece com um produto de nicho para financiar seu sonho, né? Se você não tem capital, comece ali com algo que você vai conseguir vender, que você vai conseguir escalar, para isso financiar o seu sonho, assim. Legal. E a vantagem do nicho é que é um público muito qualificado, né? Então é fácil de vender, entre aspas. É importante que a pessoa também seja uma especialista na área. Tenha conhecimento, formação, até para continuar investindo naquelas temáticas do público específico. Agora, para ser um empreendedor do setor de tecnologia e inovação, é necessário ter um recurso inicial, né? Ou coragem. Ou coragem. Ou Seu caso foi coragem. Foi coragem. Foi Muito acumulando bom. caixa, né? A gente rodadas. tira de um lugar aqui para colocar no outro e é assim que a gente está hoje. A gente está no momento de tração, de operação dessa startup, mas a gente tem que trabalhar em outras coisas para financiar ela, né? Até conseguir tração. O vocabulário ele é tão viciado, né? A gente fica ali nesse nosso mundo que nem percebe o que tá falando. Mas tração é o momento que você validou o seu produto tá pronto para você começar a distribuir ele no mercado, para você conseguir de fato ir atrás das pessoas e oferecer ele, falar, eu tenho essa solução para esse problema que você enfrenta. Esse é o problema de tração. E falando em tração, um problema muito comum de quem empreende, no geral, é de criar um produto para ele, achando que vai solucionar a dor de várias pessoas. Às vezes é só você que tá passando por esse problema. Vai ser interessante para todo mundo. É só você que tem esse problema, só você que tem essa dor. E você acha que o mundo inteiro sabe que é esse problema. Descobrir a ideia do século, não vou contar para ninguém, é outra grande bobagem. Verdade. Não é a ideia que vai te fazer sair do lugar, a execução. O Thales Gomes, que fundou a Easy Taxi, ele fala que eu sei a frase, a ideia vale 10 centavos a bacia. Isso. Não vale nada. O processo de execução que é difícil, sabe? O processo de você começar na atração, trabalhar um mês todinho e não ter uma venda do seu produto, isso é o que vai fazer você, diferenciar você se você vai continuar no mercado ou não. Então, assim, valida sua ideia, valida seu produto, entrevista, sabe? Liga pra pessoa que você conhece e fala, ó, posso te fazer uma apresentação? Sem viés nenhum. Mostra pra pessoa o seu produto, vê se aquilo vai atender. Tem as estratégias de validação, provavelmente, né? Aqui... Nas unidades de aprendizagem faz parte, porque validação faz parte, no fim das contas, do modelo de negócio, né? Construindo um plano de negócio. E dói menos você seguir uma metodologia. E aí, diferente do que alguns construíram, de que a tecnologia é algo frio, isolado, não, tem essa carga de envolvimento, de vivência, de experiência, que são levados ali para a construção, né? Para o produto. O fator inteligência emocional, Sim. Né? Aquilo que o Aleph falou, aquele início que você investe muito tempo e dinheiro, aquele momento, até o bootstrapping, né? Quando você coloca a sua própria grana ali em risco e não tem retorno. E faz parte do processo, faz parte da curva de aprendizagem do produto, né? Do negócio também. E por falar em tempo, desculpa, como você lida com o seu tempo? Porque geralmente a gente pensa assim, quem trabalha com tecnologia, né? O dia todo pesquisando, construindo os programas... mas como você consegue fazer a gestão desse tempo para estar atento a tudo, ao mercado, às novas tecnologias, a atender com qualidade esse público? A gente vai descobrindo isso ao longo do tempo, né? Essa gestão de tempo é um desafio para todos os empreendedores, né? A gente, quem empreende, está sempre em busca de qualificação para aprender a melhorar e utilizar o nosso tempo de maneira mais vantajosa, digamos assim, né? Porque no final do dia... o nosso tempo vale muito porque a gente está pensando, está correndo atrás, então todo o tempo, o tempo ele tem o seu valor no nosso caso, né? Mas assim, para se manter atualizado, respondendo a sua pergunta, eu acho que são movimentos como esses que vocês estão fazendo aqui agora que nos ajudam a ficar conectados, movimento como o Bússola Hub, né? E esses ambientes de inovação que estão surgindo no nosso estado, né? Essas unidades de inovação que nos mantêm atualizados, assim. A gente, desde que começou o processo de aceleração, né? Sim. A gente tem mantido muito conectado, né, com esses ambientes e com as pessoas que estão nesse ambiente para entender o que está acontecendo, né? E não tem jeito, o coletivo ele fortalece muito o individual.
né? Quando a gente entende que o coletivo tem a sua força e que ele vem para somar, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, meu conselho é esse, assim, é o que eu utilizo, né? Eu tô sempre próximos de ambientes de inovação, de pessoas que estão buscando algo nesse sentido, né? Para me manter conectado de uma certa forma e conseguir executar as coisas ali do dia a dia da operação do negócio. Muito bom. Legal. Quando você falou sobre recursos também, né? Recurso conta, claro, né? E nem sempre coragem resolve tudo. E aí, antes da gente começar a gravação, a gente estava falando sobre recurso, lembra? Exato. E a gente tem uma parceirona, inclusive é parceira aqui do Centro Universitário Vale do Cricaré, que é a FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, que investe muito em recursos. Inclusive, a FAPES hoje tem um braço de inovação que é gigantesco. Vale um belo de um elogio a FAPES pelas iniciativas, tem transformado todo o Espírito Santo. Já estamos aí quase em segundo lugar no Brasil em termos de estado inovador. A gente tem a capital Vitória, que foi eleita recentemente uma das mais inovadoras do Brasil. Já está próximo de Santa Catarina, coisa que está linda de ver no setor de inovação. E a FAPES, ela, até para quem nos escuta, ela oportuniza, anualmente muitos editais de estímulo a processos inovadores. Que tem o edital Centelho, o edital Spin-off, o edital Cluster, o edital Tecnova, que esse ano vai sair de novo, que são editais de fomento, justamente a amadurecimento de ideias, de recursos inovadores e tudo mais. E fomentar isso é muito importante, né? Porque um recurso desse pode mudar o rumo de um negócio, né? E um negócio, um negócio com saúde, ele gera impostos, né? Ele gera emprego e é um benefício para a sociedade, né? Então, e não é limitado a um só setor, não é só a galera da TI, da tecnologia, da engenharia que se envolve. Que é outro grande mito, né? Que inovação é só tecnologia. Exato. Inclusive, você podia contar aquele caso que você me falou do app da Secult, mandou para aquele edital da Secult. Você estava juntando tecnologia com cultura, né? Exatamente. Conta um pouco da experiência pra gente, como é que foi. Participou da pré-aceleração, a gente desenvolveu o projeto, né? A gente tem esse projeto ainda. Ele é um software para ajudar fazedores de culturas a se conectarem com oportunidades de editais, né? E escreverem esses editais. Porque o que acontece? Anualmente, o governo ele disponibiliza recursos para o setor de inovação, mas também para o setor de cultura, né? Que são as pessoas que fazem cultura na nossa cidade, terem acesso a esse recurso para criar ações, né, sociais, ações culturais dentro do ambiente que eles convivem. E muita gente deixa de acessar esses recursos por falta de oportunidade, por falta de conhecimento e por falta de acesso, né? Então, a ideia nossa é uma EdTech, né? O AppCult. A gente junta educação mais tecnologia para capacitar esses profissionais, esses fazedores de cultura, né? E ensiná-los a escrever, ter uma plataforma onde eles vão unificar esses projetos deles e gerir o projeto deles para que esses recursos sejam mais bem espalhados dentro do nosso estado e alcance todas as regiões, né? E aí fomente cultura, fomente a economia, né? E dê mais oportunidade, né? Descentralizar o recurso, né? Legal. Isso é importante, né? Que o recurso, ele não pode ficar centralizado numa região só, ele tem que ir para os outros lugares, né? Geralmente quem fica para trás são os lugares mais distantes das regiões metropolitanas. Em São Mateus, né? eu conheço alguns fazedores de cultura e que foram contemplados nesse edital. Então, é uma oportunidade, porque a pessoa vai mediar aquilo que ela tem como prática cultural, vai oportunizar para que esse conhecimento, essa vivência, que é a história do lugar, a história da cidade, né, a cultura, a identidade daquela comunidade, chegue a todos, né? De fato, São Mateus tem muitos fazedores de cultura que são contemplados com a Secult. Aí contribuir, ou seja, você media, né? Sim. Essa oportunidade para que de fato chegue lá no fazedor de cultura naquela comunidade, que talvez seja uma comunidade campesina, Exato. ou seja, alguém que não tem aquela formação específica, vai contribuir para que ele seja contemplado. Essa é a ideia do projeto. É um projeto lindo de se ver. Outro fator que contribui com essas questões regionais envolvido com inovação são os editais de indicação geográfica. A incubadora do IFES, inclusive, é protagonista nesse movimento aqui no norte do estado do Espírito Santo. A indicação geográfica é quando alguma característica, algum produto regional é único até a nível nacional e a nível internacional. Né? Só para ilustrar um pouco, a carne de sol de montanha, ela está nesse processo de cadastro de indicação geográfica. O beiju também aqui em São Mateus. Né? Tem indicação a geográfica? Rosa, eu acho que também tem lá. Tá nessa. Rosa, pimenta rosa. O beiju e a pimenta estão no caminho também. É uma espécie de patente, né, daquela produção, né, daquela característica, daquele produto. Não vale como patente, de fato, porque patente tem que ser um produto, né, de fato, né,
com viés industrial. É A indicação interessantíssimo, geográfica né? conta Dá demais, voz, né? Dá voz ao município, dá voz às regiões. E traz conhecimento Exato. e reconhecimento a nível nacional e internacional. Exato. Porque a gente acha que as coisas só acontecem nas metrópoles, né? Não, mas elas podem acontecer aqui também, né? A gente pode ter uma empresa de tecnologia aqui, a gente pode Exato. ter uma startup como a Estéreo V aqui, né? Sim. No interior, numa cidade como São Mateus. Então, esses movimentos vão ajudando a tirar esses jargões, né? E essas coisas que estão impressas aí ao longo do tempo. Né, que Legal. recurso e que tecnologia são só para grandes centros, são só para grandes cidades ou países desenvolvidos, né? Não, acontece aqui também no interior. E a FAPES tem começado já a abrir os olhos para isso, que nos últimos editais ela até tem separado vagas, separado uma parcela do recurso para as micro-regiões, Importantíssimo. que é o interior. Senão só a região metropolitana acabaria Exato. levando tudo. Até porque a região metropolitana tem mais pessoas, né? Aglomeradas, né? Então, É uma questão de obviamente, vai ter probabilidade. mais projetos, né? É probabilidade, Exato. não é nível intelectual, Exatamente. formação acadêmica, apesar de que também isso talvez conte, né? Mas é uma questão de probabilidade. Quanto mais gente, mais projetos, e os recursos acabam ficando lá, por uma questão de probabilidade, Exato. populacional, densidade. Legal, Aleph. Satisfação conversar contigo, cara. Exato. Pô, que Verdade. boa surpresa. E assim, eu conheço o Aleph do movimento da inovação, a gente se já se encontra topou por aí, já né? em vários editais, movimentos, né, aceleração do Sebrae e tudo mais. A gente se encontrava, mas não tão próximo, né? Exato. Muito conteúdo que o cara tem pra falar com a gente, esse papo podia rolar aí por horas. Dá pra rodar. Verdade. E a gente consegue fazer analogias com várias outras áreas. É. Eu estou aqui pensando, por exemplo, eu posso ensinar multiplicação, tem um vídeo até sobre isso. A professora está na sala, 2 vezes 2, os alunos repetem 4, aí alguém olha e diz, isso é um modelo tradicional. Aí no vídeo vem a revolução tecnológica. Colocam na sala uma televisão, um data show, alguns aparelhos, a tecnologia chegou. E aí a professora projeta lá no telão, 2 vezes 2, 4. Então não é o aparelho por si só, não é falar de tecnologia por si só, é quais são as fronteiras para essa construção. Exato. Bom, chegou todo o material, tem o equipamento, agora é hora de inovar, mas quem vai mediar tudo isso é o construtor do conhecimento. Neste caso, a professora, mas você está mostrando que é possível, ou seja, ali com aquele recurso, ela poderia explorar as imagens. Quais são os contextos que existe a divisão? Um vídeo, trabalhar as imagens isoladas, as imagens dentro de um contexto, trabalhar os grupos e não apenas reproduzir aquele conhecimento, porque a tecnologia por si só, né? Mas é o sujeito, é o ser humano que é o protagonista e é ele que vai conduzir e direcionar onde ele quer chegar. A inovação está aqui, né? É isso aí, muito bom conversar com você, porque você hoje trouxe pra gente, também reafirmou essa concepção, é o como fazer, e esse tom, né, do afeto, que é possível mediar o conhecimento, é cada sujeito que vai desenhar e vai redefinir onde ele quer chegar. Então essa professora, ela continuou reproduzindo, né, e a tecnologia não, se bem utilizada, bem programada, né, que é as palavras aí que vocês trazem de inovação, vai depender dos objetivos do planejamento e da intencionalidade. Nesse caso aqui, faltou a intencionalidade pedagógica dessa professora. E você hoje vem mostrar pra gente que é importante a intencionalidade e só assim se consegue ser um empreendedor. No mundo da tecnologia, isso chama um pouco de experiência do usuário, né? Sim. UX, experiência do usuário. No fim das contas, a tecnologia é só uma ferramenta, né? Exatamente. Se não cuidar da experiência, se não for satisfatório, não for capaz de trazer resultados em um curto espaço de tempo que sejam significativos, quer dizer que aquela ferramenta foi mal utilizada. E no processo você entende que na lista de prioridade o produto não é a primeira coisa. Não, ele não está em primeiro lugar, né? Exato. Quando você empreende, o que é mais importante? É o produto que você vende? Não é o produto que você vende. É a proposta, é a intencionalidade. Às vezes você conversa com um possível cliente seu e você nem toca você nem abre o seu produto para ele ver. Você só conversa com ele o que seu produto resolve para ele. Como que seria a sua vida com esse produto? Qual que é a intenção desse produto no final do dia? O que ele vai te proporcionar no final do dia? É mais economia? É mais tempo, né? É mais, no nosso caso, mais tempo para você criar, né? A gente usa esse jargão, né? Arco, sistema de gestão, você é livre para criar, né? Que no final das contas o arquiteto cria, né? E o grande trabalho dele é criar. Então, gestão, deixa com a Arco lá que vai te ajudar, vai te economizar tempo.
para você ser livre para criar. Então, quando a gente entende isso, que tecnologia é ferramenta, né, e que a inovação tá nas mãos, e sempre vai estar nas mãos, aí o jogo vira, né? Muito bom. Merchandising na prática da Arco. Tá certo. É isso que eu ia perguntar. Essa é a principal dica que o Aleph dá para os nossos acadêmicos, para toda a comunidade que nos acompanha, nos assiste, sobre como ser um empreendedor na área de tecnologia e inovação? Eu acho que a principal dica é coragem, e aí eu vou até ser meio coach aqui, né? Você tem que acreditar. Se você não acreditar, no final do dia é só você e você mesmo, né? Ninguém vai sofrer as coisas, ninguém vai sentir o que você sente da mesma forma que você passa pela situação. Então, se você tem um sonho, se você quer empreender, você quer montar qualquer coisa, monta. A vida passa muito rápido. A nossa estadia aqui nesse grande hotel é muito breve. Então, a gente tem que se arriscar, a gente tem que se permitir, né? A vida é muito curta para ter medo de arriscar. Então, Muito bom. Legal. a gente tem que fazer isso, tem que arriscar. Se não der certo, não deu. Você tentou, sabe? É melhor você se arrepender de algo que você fez do que de não ter tentado. Excelente. Então, tente, arrisque-se, se desafie, né? E se cansar, não desiste, descansa. Não tem mais. Só descansar. E aí, trazendo um pouquinho de filosofia, então, vou citar Walter Coan, Walter Omar Coan, que é um pesquisador da UERJ, mas que tem uma relação muito próxima aqui com os pesquisadores em São Mateus. E aí é nessa linha que ele acredita também. Se existe em nosso pensamento, se é possível materializar em nosso pensamento, é porque já aconteceu, já deu certo. E se não der certo, recomece. Exato. Esse exercício de devir, ele é, o próprio nome diz, ele é contínuo. E nós não tem podemos. problema nenhuma, né? E não tem problema nenhum em recomeçar, né? Verdade. Não tem problema nenhum. E assim a gente encerra esse lindo episódio. Belíssimas frases do Aleph, também da Marília. Acho que a mensagem foi dada. Não é impossível alguém que não tenha assistido esse episódio, não tenha se sentido tocado. Até quem tem vontade de empreender, que não tenha sentido ainda mais vontade de empreender. E isso compõe nosso universo de aprendizagem. Uma satisfação estar com você, Aleph. Prazer falar com vocês. Obrigado também, Marília. Eu que agradeço. E por hoje é só. Tchau, tchau. Verdade. Obrigado, Valeu, gente. Até a tchau. próxima.